repetir a leitura. Salmo 121, diz assim a palavra do Senhor: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Este salmo, queridos irmãos, este salmo maravilhoso, este salmo é um dos salmos chamados de salmo de peregrinação, ou o cântico dos degraus. Este salmo, o cântico dos degraus, ou também conhecido como os salmos de peregrinação, eles vão do salmo de número 120 até o salmo de número 134. São chamados de peregrinação porque essas canções, estes salmos, estas melodias eram entoadas quando o povo de Deus saía de suas casas, saíam de suas habitações, saíam de suas residências e iam para o lugar sagrado, e iam para o templo do Senhor, para cultuar e bendizer o nome santo do Senhor. Enquanto eles iam caminhando, enquanto eles iam peregrinando em direção ao santuário, ao Monte Sião, ao santuário, à casa de Deus, eles aproveitavam esta caminhada e iam cantando, louvando, salmodiando, hinos de louvores e gratidão ao Senhor. Imagine esse percurso. Mas, meus queridos irmãos, estes salmos de peregrinações, do 124 até o 134, são salmos que nos ensinam a respeito de um culto de louvor, de adoração ao Senhor, em circunstâncias adversas, em circunstâncias difíceis, durante a caminhada. Uma outra coisa que eu pude observar no texto que nós lemos, queridos irmãos, é que o Salmo de número 121, versículo 1 e o versículo de número 2, ele usa o pronome possessivo meu, mas do versículo 3 até o versículo 8, ele usa o pronome teu. Então percebemos que o salmista, ele nesta caminhada a Jerusalém, ao Monte Sião, ele não está caminhando só, tem alguém com ele. Ele está nesta peregrinação acompanhado de servos de Deus, de homens de Deus, de mulheres de Deus, nesta caminhada, nesta peregrinação, até chegar no Monte Sião, até chegar em Jerusalém. Eles estão salmodiando, e veja que o salmista, ele diz assim: elevo os meus olhos. Parece que ele está falando consigo mesmo, ele está dialogando consigo mesmo, quando ele diz, elevo os meus olhos. O pronome está na primeira pessoa, os meus olhos. E de onde me virá o socorro para mim. Mais uma vez, o pronome na primeira pessoa. E no versículo 2, ainda temos o pronome na primeira pessoa, quando ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E agora, queridos irmãos, a partir do versículo 3, a gente percebe que o salmista não está só nesta peregrinação, que o salmista não está só nesta caminhada até o Monte Sião, até o templo de Deus, até o lugar sagrado, porque ele muda o pronome da primeira pessoa, vai para a segunda pessoa. Ele diz no versículo 3, ele, o Senhor, que me guarda, não vai permitir que os teus
pés vacilem. Olha aí que há um diálogo nessa caminhada. Há uma conversação enquanto eles estão nessa caminhada. Meu querido irmão, minha querida irmã, na caminhada cristã, na caminhada nossa, eu quero dizer uma coisa para você. Você não está só, você não está sozinha. Há alguém ombreado, lado a lado, para dizer para você que o Senhor que me guarda, que me socorre, Ele não vai deixar que os seus pés vacilem em momento algum. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista diz: o Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. Veja que o salmista, ele está em um diálogo com alguém nessa caminhada. De dia o sol não te molestará, a lua de noite também não vai te fazer mal, porque o Senhor guardará você de todo mal. O Senhor guardará a tua alma, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a gente percebe aqui, meus queridos irmãos, nesse texto aqui, que fala de proteção, que fala de segurança, que fala de socorro, a gente pode perceber aqui, queridos irmãos, que também o Salmo está estruturado numa forma de pergunta e resposta. É muito comum a gente ver este tipo de salmos. É muito comum a gente ver este tipo de salmo na Bíblia. Uma pessoa pergunta e outros respondem. Um faz a pergunta e o outro já em seguida traz a resposta. Imagine, eles estão em uma peregrinação. Imagine, eles estão caminhando em direção ao Santo Templo, em direção ao Monte Sião, estão em direção ao lugar sagrado, para juntos ali celebrar ao Senhor. Imagine, queridos irmãos, que essas peregrinações aconteciam nas 3 principais festas judaicas. Estas peregrinações aconteciam ou na Páscoa, ou no tabernáculo, ou na festa de Pentecostes, as 3 principais festas judaicas: Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. Nestas 3 festas principais, vinham judeus de toda a parte de Israel, subir o monte Sião e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Eles vinham da região norte de Israel, eles vinham da região sul de Israel, eles vinham da região centro de Israel. Judeus que percorriam pelos montes, pelos vales, pelas campinas, atravessando desertos, pastagens, passando por relevos diferentes, meus queridos irmãos, enfrentando dificuldades. Quando eles saíam em peregrinação, olhando para os montes, de repente, alguém faz uma pergunta: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Há uma pausa aí, mas de repente, em um coro, há uma resposta que diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh, louvado seja o nome do Senhor. De onde me virá o socorro? Ou seja, o salmista está perguntando: quem me protegerá nesta caminhada? Quem vai me proteger neste caminho que vamos seguir até chegar ao Monte Sião? Meus queridos irmãos, este percurso que os judeus fariam até chegar no Monte Sião, um percurso muito perigoso. Imagine que o texto vai nos trazer alguns perigos, mas, meus queridos irmãos, deixa eu enumerar alguns perigos
possíveis nesse percurso da saída da sua casa até chegar o Monte Sião. Eles certamente enfrentariam os perigos na estrada de homens maus, de homens violentos, de homens sanguinários. Certamente encontrariam no caminho perigos de salteadores. Talvez você esteja lembrando agora da parábola que a Bíblia nos mostra, a parábola do bom samaritano, de um homem que fazia um percurso de Jericó a Jerusalém, e nessa estrada, este homem foi assaltado, violentado e deixado ao chão quase que morto, porque esse perigo dos salteadores nas estradas era um perigo constante. O salmista sabe desse perigo. Ele sai da sua residência e assenta no seu coração subir ao Monte Sião. Mas este percurso, esta trajetória é feita com muitas dificuldades e muitos perigos, além dos perigos dos homens maus, dos homens salteadores. Há perigo também de animais, de feras selvagens. Há perigos, irmãos, das estradas que não eram pavimentadas, estradas de curvas sinuosas, cheias de pedregais, curvas íngremes, e havia também precipitações, perigos de todos os lados, perigos de todos os lados. Havia ainda no percurso da caminhada o contraste do dia e da noite, como fala no versículo de número 6. São muitos os perigos nessa trajetória. Meu querido irmão, você há de lembrar comigo agora daquele momento em que você aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Você iniciou uma caminhada, nós iniciamos uma jornada, e nessa caminhada nossa, em direção a Jerusalém Celestial, que é o nosso alvo, que é a nossa meta, nesta caminhada em direção a Jerusalém Celestial, nós também enfrentamos perigos. Nesta caminhada em direção a Jerusalém Celestial, nós também enfrentamos perigos de homens maus, enfrentamos perigos de pensamentos ruins, de feras selvagens, de tentações, de perigos que rodeiam-nos por todos os lados. A trajetória às vezes se torna uma curva sinuosa, cheia de perigos, cheia de contrastes. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, tenho uma palavra de Deus nessa manhã para o seu coração. Enfrentamos perigo no percurso, enfrentamos perigo na caminhada, mas Deus tem uma palavra nessa manhã para o seu coração, porque você está agora mesmo enfrentando situações adversas, trancada aí na sala ou no quarto da sua casa. Talvez você esteja enfrentando o medo que te assolou, e você anda assustada, e você anda assustado com a situação que nós estamos vivendo hoje. Talvez nessa caminhada você tenha tido vontade até de parar, de desistir, por conta das adversidades, dos perigos que são tamanhos. Mas veja que o salmista enfrentou os mesmos perigos, e nesse perigo da trajetória, ele diz assim: elevo os meus olhos, eu ergo os meus olhos para os montes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pare de olhar para a televisão, pare de olhar para as notícias, pare de olhar para notícias de morte. Eleve os teus olhos para o monte e faça a pergunta do salmista: de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro?
Ou seja, o salmista sabe dos perigos da caminhada, o salmista sabe dos perigos dos precipícios, dos homens maus e violentos, o salmista sabe dos perigos das feras na caminhada, até chegar no Monte Sião. Mas ele eleva os olhos aos montes, ele não coloca o olhar na dificuldade. Pare de olhar para a dificuldade, é porque o teu olhar está direcionado para os problemas da situação do agora. Faça o seguinte, tire o olhar das coisas daqui, levanta o teu olhar, isso, olha para o alto, olha para cima, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aleluia. O salmista, ele faz essa pergunta: de onde me virá o socorro? Quem vai me proteger? Aí vem a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, olha o contraste, porque o texto diz: de dia não lhe fará mal o sol, nem a lua de noite. Nesses imprevistos do dia, da noite, quem que vai nos socorrer? Ah, meus queridos irmãos, oh glória a Deus. E o salmista diz assim: o dia não lhe fará mal, o sol não lhe fará mal, e a noite, a lua também não te fará mal. Sabe por quê? Porque o Senhor guardará você de todo mal, o Senhor guardará a sua alma, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Meu socorro vem do Senhor. O peregrino levantava os seus olhos aos montes, e ele, nesse ato de elevar os olhos aos montes, ele teve um discernimento, que o meu socorro vem do Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Ah, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, igreja do Senhor, nós precisamos também tomar essa atitude na nossa caminhada cristã. Quando Israel saiu do Egito, atravessaram o Mar Vermelho até chegar na Canaã, havia um percurso, havia um caminho, e eles, quando atravessaram o Mar Vermelho, no início, na saída, eles estavam eufóricos, eles estavam alegres, fizeram festa, porque saíram do Egito. Mas da saída do Egito até chegar em Canaã, tem um percurso, há uma trajetória, e nesse percurso tem deserto, nesse percurso vai faltar água, vai faltar pão, nesse percurso o sol vai queimar a fronte, nesse percurso a noite vai ser muito fria, até ele chegar em Canaã, tem o caminho do deserto. Alguns podem pensar que é só alegria, que é só euforia. Aí você está, aceitou a Jesus como Salvador, saiu do Egito, saiu do mundo, e agora você está eufórico no início da caminhada, mas ainda tem o deserto para você enfrentar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se faltar água no deserto, o Senhor Jeová, Ele faz da rocha jorrar água. Não vai faltar para sedentar a tua sede. Aleluia. Glória a Deus. Nesta caminhada no deserto até chegar em Canaã, pode faltar o alimento, mas não vai faltar maná, não vai faltar pão, não vai faltar providência. Todo dia tem pão da padaria de Jeová para você colocar na sua prateleira e se alimentar, você e a sua família, porque não faltam os cuidados do Senhor para com aqueles que estão nesta peregrinação. Talvez você esteja no deserto e o sol está queimando a sua fronte, mas de repente o Senhor envia uma nuvem, e essa nuvem vai trazer frescor,
Senhor. Essa nuvem vai pairar sobre a sua cabeça, trazendo refrigério no momento em que o sol estiver queimando sobre você. Oh, louvado, exaltado seja o nome do Senhor, porque Ele cuida de cada um de nós. Aleluia. E se o frio na noite deserta for tão intensa, esta nuvem se fazia em coluna de fogo para aquecentar você e afugentar as serpentes e os animais peçonhentos noturnos no deserto. Eu tenho uma palavra de Deus nessa manhã para o seu coração. O sol não te molestará de dia e a lua de noite também não te vai fazer mal. O Senhor vai guardar você de dia e de noite. O Senhor guarda você de manhã. O Senhor guarda você no meio-dia. O Senhor guarda você no ocaso. E o Senhor guarda você no anoitecer. O Senhor te guarda quando você sai. O Senhor te guarda quando você entra. Aleluia. Elevo os meus olhos para o monte. Esse olhar traz esperança. E eu quero convidar você para olhar, para tirar o foco, porque você tem colocado o foco, o seu olhar em muitas coisas daqui, por isso que você está aí atormentado, angustiado, buscando um auxílio, um socorro, triste, abatido, desesperado. E eu quero nessa noite, nessa manhã, convidar você a você mudar o foco, olhar para aquilo que traz esperança. Aleluia. O salmista olhou para os montes e ele ainda não chegou em Jerusalém, mas quem se aproxima de Jerusalém sabe que Jerusalém está edificada sobre montes, sobre montanhas. E o salmista olhando nessa peregrinação, ele olha para os montes e ele contempla, já chegando em Jerusalém, ele contempla o monte Sião que se eleva majestoso, imperoso. E ele, quando ele olha, já se aproximando do lugar santo para ali entoar louvores ao Senhor, ele diz assim: eu elevo os meus olhos, eu coloco o meu olhar naquilo que me traz esperança, eu coloco o meu olhar naquilo que me traz fé, eu coloco o meu olhar naquilo que alimenta a minha alma faminta, eu coloco o meu olhar naquilo que dessedenta a minha alma, eu coloco o meu olhar nele, em Deus. Meu querido irmão, o salmista colocou esse olhar no monte Sião, mas qual o monte que eu e você deveremos colocar o nosso olhar? Porque a Bíblia fala de tantos montes, há tantos montes na Bíblia Sagrada, mas qual é o monte que eu e você devemos colocar o nosso olhar para nos trazer esperança, expectativa e novidade de vida? Não é o monte Sião, não é o monte Ebal, não é o monte Gerezim, não é o monte Carmelo, não é o monte Tabor, não é o monte Sinai, não é o monte das oliveiras. Há muitos montes na Bíblia Sagrada, mas o salmista olhou para um desses montes. Qual é o monte que você e eu devemos olhar para nos trazer esperança? Eu quero que você direcione o seu olhar para o Calvário, aleluia, para o monte Calvário. Direcione o seu olhar para a cruz, direcione o seu olhar para Jesus, porque Jesus Cristo disse: e quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Olhai para mim todos os termos da terra e sereis salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Qual é o monte que nós devemos olhar? É
para o Calvário. Logo mais, às 18 horas, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, e você é o nosso convidado, e naquele momento de celebração da ceia, estaremos olhando mais uma vez para o Calvário, porque é o Senhor quem nos socorre, é Jesus Cristo quem traz o nosso socorro, é Ele quem nos traz esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é o resultado de nós olharmos para o Senhor? Quero dizer, meus queridos irmãos, e trazer qual é o resultado de nós termos o nosso olhar direcionado para o Senhor. E eu gostaria que você recebesse essa palavra nessa manhã aí no seu coração. O resultado de nós colocarmos o olhar inteiramente no Senhor Jesus Cristo está no versículo 5, no versículo 3 até o versículo 8, que diz assim: Ele, o Senhor, não permitirá que os seus pés vacilem. É certo que não dorme o guarda de Israel. Então, se você colocar o seu olhar no Senhor, o Senhor é quem vai guardar você nesse período de pandemia, nesse período difícil, nesse período de carestia, nesse período de desemprego, nesse período em que as lojas estão fechando, nesse período de choro, de lamento, pelo um parente, pelo um amigo que se foi. Meus queridos irmãos, mas deixa eu dizer uma coisa: é o Senhor quem guarda você. Aleluia! Se nós olharmos para o Senhor será a sombra à sua direita. Aleluia! Se nós olharmos para o Senhor guardará você de todo mal. Se nós olharmos para o Senhor guardará a nossa alma. Se nós olharmos para o Senhor guardará a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para todo sempre. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Meus queridos irmãos, eu convido você a direcionar o seu olhar para o Senhor. Eu convido você que nos assiste agora mesmo, e talvez mais, eu não sei como, eu acessei, cheguei aqui, e você que está nos assistindo este culto por esta plataforma digital. Essa palavra tem um endereço certo, o endereço é o seu coração. Olhe para o Senhor. Olhemos para o Senhor e Ele então, Ele vai nos guardar, vai nos proteger.